Quando você me vê gordo desse jeito, você acha que eu gosto de adoçante? Não, eu gosto de açúcar. Açúcar, açúcar. Solução açucareira é a nossa aula de hoje, com esse espetáculo que nos fala. Ou seja, o Brasil do açúcar. Ah, que nome sugestivo, hein? O Brasil do açúcar. Se tiver um pouquinho de limão junto, mais uma cachaçinha de boa qualidade, vira caipirinha, ok? Então, quando nós falamos de Brasil açucareiro, primeira coisa, gente, vocês têm que saber o porquê. O porquê do açúcar? Por que Portugal resolveu implantar esse produto aqui no Brasil? Ou seja, de cultivar cana e a partir dela produzir açúcar. A resposta é simples. Possuía mercado, o açúcar possuía mercado consumidor. A Europa mesmo ele consumia um tal de açúcar de beterraba lá, que a qualidade era extremamente inferior ao açúcar de cana. Outra coisa, no Brasil as terras e o clima eram o quê? Propícios. Então era fácil plantar cana no Brasil. Aqui entra, por sinal, o solo de Massapé. O solo de Massapé. Também com relação ao açúcar, o que a gente pode citar? Portugal já tinha experiência. Mas como assim, professor Fabinho, coisinha mais inteligente, gostosa, simpática do universo? Portugal já plantava cana e já produzia açúcar em porções menores. Vamos dizer que eram ilhotas, então é uma experiência também relativa. Para quem acompanhou aquela aula de expansionismo marítimo, de navegações portuguesas, eu sempre coloco a dimensão dessa experiência. Deles era pequena. E um fator que também pesou, parte, isso é uma pegadinha, viu gente? Parte da mão de obra, não era toda, parte da mão de obra não precisava ser especializada. Não estou dizendo toda, tá? Se você que está na sua casa sentado nessa cadeirinha falar que o Fabinho disse que toda a mão de obra não precisava ser especializada, eu vou te perseguir até o final dos tempos. Quando você abrir a geladeira, eu estarei lá dentro. Dentro do seu quarto eu estarei, no guarda-roupa eu estarei, no cesto de lixo do seu banheiro eu estarei lá dentro. Parte. Tinha um setor da produção, exemplo, os mestres purgadores, eles precisavam de ter conhecimento, a questão do branqueamento, a questão do refino, mas era um produto bacaninha. Agora, detalhezinho, onde entra a Holanda, porque todo mundo que estuda ciclo açucareiro no Brasil vê falar dos holandeses, ouve a história que os holandeses participaram. Ó, professor, mas qual era o papel da Holanda na produção de açúcar? Posso responder com uma palavra? A Holanda entra com uma coisinha que quase não é importante: dinheiro. A Holanda bancava um só ponto, sabe o que, galera? Ela bancava o quê? O plantio, o transporte e a venda. Tranquilo, né? A Holanda fazia barba, cabelo e bigode. Ou seja, Portugal, nessa produção, estava na posição mais ou menos assim. Com a mãozinha no joelho. Vocês podem ver que futuramente isso daqui vai dar caca. Então Portugal era dependente, tá? Portugal dependia. A estrutura. Uma vez eu estava dando aula numa dessas escolas da vida por aí e perguntei para um cidadão, quer dizer, um cidadão levantou a mão, sempre é um capetinha, sempre é um moleque penteiro que na hora H ele resolve ser o intelectual da sala para fazer graça para aquela menina bonitinha. Eu perguntei, o que era o engenho? O menino levantou, eu. Fala, criatura de Deus. Ele falou assim, tem lá na minha casa. Falei, o quê? Engenho.
Aquilo é moenda, pequeno animal de teta. Não confunda moenda com engenho, gente. Moenda é o que processa a cana. Engenho era a estrutura. Nossa, professor, engenho era tudo. Sim, engenho era tudo. Quando eu falo de engenho, eu estou lembrando que era a fazenda. Tudo era engenho. Então aí era a casa grande, fazia parte do engenho, era o centro político do engenho. A senzala era parte do engenho, a capela, a moenda, a partir daí depósito, casas, depurgar. Tinha um lugar muito bacana também, sabe? O chamado Doce Inferno, que é onde se cozinhava o caldo de cana para se transformar em melado, em rapadura, ou seja, no pão de açúcar. A partir daí o que? A horta, o bosque, o cemitério. Dentro da fazenda de engenho, cada fazenda de engenho tinha o seu cemitério. O cara que morria lá ficava por lá como privilégio para os que eram da classe M de manda e da classe O de obedece. O escravo era enterrado até no cemitério, gente. Ô raça humana, até no cemitério tinha exclusão. O escravo era enterrado lá na periferia. Os melhores túmulos eram dos donos, sempre. Isso valia, tá? E etc. Tudo isso daqui era engenho. Agora, professor, dentro do açúcar, como é que era o trabalho? Eu comentei numa aula anterior dessas por aí, perdida na vida, e vocês ouviram algum professor falar uma vez que no pau-brasil era trabalho indígena por escambo. Trabalho aqui era escravo, tá? E essa escravidão era imprimida sobre o africano. Gente, esse escravo africano, ele era o quê? Ele era nada mais, nada menos do que um objeto animado. O valor do escravo era parecido com o valor de um boi ou de uma mula. É assim que se enxergava o elemento humano negroide na sociedade do açúcar. Detalhe, esse escravo, tá, mão de obra, ou seja, o escravo era sinal de lucro compulsório. Ou seja, ele dava lucro desde o momento que ele saía lá da África até o momento que ele era inserido no eito, porque ele se adequava mais com a métrica capitalista do açúcar do que o índio nas regiões que ele vai ser utilizado futuramente. Exemplo, sempre a gente comenta o Maranhão, que é uma região pobre, até hoje é pobre, até hoje é muito pobre. Eu não posso falar diferente, né? Então, o escravo era um sinal de lucro compulsório. Por favor, cuidado com isso aqui. Atenção, luzinha vermelha acesa, que este gordinho do mal está escrevendo alguma coisa no quadro. Eu escrevi tráfico negreiro. Tráfico negreiro. Às vezes vão abordar isso aqui. Essas questões que tem por aí, vira e mexe, questões de análise, de interpretação. Aborda tráfico negreiro. Amores, olha bem para minha carinha. Momento seduzindo o ouvinte. Tráfico negreiro foi a atividade que mais deu lucro entre os séculos 16 e 18. Um lucro absurdo. O cara tinha por função comercializar africanos. Então, isso daqui era possibilidade de negócio. No Brasil, pessoas viviam de compra e venda de escravos. A escravidão era praticada de forma aberta. Nos engenhos, o escravo era a mão e os pés.
do senhor de engenho. O trabalho a eles era imposto, a rotina era exaustiva, a jornada era além do máximo suportável, a alimentação era deficitária, a acomodação era precária nas chamadas senzalas, e sempre quando o cara não atendia aos mandos do senhor de engenho, a quem ele chamava de senhor, lhe restava uma realidade. Sabe qual é essa realidade, moçada? Eu vou colocar aqui bem atravessadinho para vocês entenderem. Era o tronco. Lá eram açoites e açoites em cima do elemento humano, do objeto vivo chamado escravo. E quando o escravo chegava à exaustão de tanto ser surrado, ele era descido do tronco, jogado no chão, e a partir daí vinha um cuidado posterior. Salmoura nos ferimentos, para desinfetar e fazer com que a infecção não pegasse aquele escravo e não o matasse. Por dó, professor? Não. É porque ele era investimento. Tá? Então, o escravo, ele era usado como um objeto. Detalhe, o ciclo do açúcar era extremamente caro. Os lucros compensavam. Isso mudaram de cor, colocaram em vermelho agora. Isso muda quando a parceria é rompida. Mas isso é um assunto para mais daqui a pouco. Vamos falar de sociedade colonial na época do açúcar. Quando a gente fala de sociedade colonial na época do açúcar, tem aquela velha piramidezinha, o professor de história não aguenta mais desenhar a pirâmide, né? A única figura geométrica que a gente tem a facilidade de desenhar é o triângulo, o tanto fazer pirâmide. Então aqui eu tinha a classe alta, aqui no meio eu tinha uma classe, aqui embaixo eu tinha uma classe baixa. Professor, o senhor tá maluco? Não escreveu nada no meio? Calma. Credo, professor Fábio, que miséria. Exatamente. Essa classe intermediária, ela era o quê? Ela era inexpressiva. Porque eu tinha aqui, na classe alta, quem? O senhor de engenho. E todos os seus agregados, a sua família, aquele povo maldito, rico todo. Aqui embaixo, na classe baixa, eu tinha quem? Eu tinha escravo. E esse escravo era, conforme eu falei agora há pouco, torno a repetir, as mãos e os pés do senhor de engenho. E no meio, professor, quem que a gente tinha? No meio eu tinha padre, eu tinha agregado, eu tinha militar, eu tinha todo aquele povo, não tinha tanta força de representação dentro da sociedade. Então, gente, ela era basicamente uma sociedade concentrada em polos, classe alta e classe baixa. E se a gente for falar de características dessa sociedade colonial, basicamente abordada no período do açúcar, nós podemos resumir essas características em alguns termos. São esses termos, então. O primeiro deles, a aristocratização, ou seja, quem tinha espaço, quem mandava na sociedade, era o quê? A aristocracia.
Então, por essa aristocratização, nós entendemos que o período todo foi de domínio dos ricos, ou seja, da elite. Outra característica dessa sociedade aqui era a extrema ruralização. Dessa ruralização aqui, nós entendemos que o engenho era o centro de tudo. Eu estou dizendo de tudo. De tudo. Mas como assim, professor? Por que o senhor frisou tudo? Cara, o centro da política, da economia, da cultura, das festas, da diversão, da sacanagem, da tortura, era o engenho. Vamos lembrar que dessa época aqui, eu não sei se os senhores pararam para refletir, as festas religiosas do Brasil, tudo acontecia nas fazendas de engenho, eram eventos onde as pessoas se deslocavam de uma região para outra, com carroças, com a família, porque tinha festa em determinado engenho. Exemplo, uma festa no engenho de dentro, reunia muita gente. Então o engenho era o centro de tudo. Outra característica que vai se arrastar até os dias atuais. Pelo amor de Jesus, professor Fábio, estamos falando do século XVI para XVII, justamente. Tem até hoje isso aqui, moçada. Patriarcalismo. Ah, professor, isso aqui não tem no Brasil. Tem. Duvido, professor. Pode acreditar que tem. O que era o patriarcalismo? O grande latifundiário mandava em tudo. Ou seja, a sociedade, isso era fato, girava ao seu redor. Por que o senhor falou que tem até hoje isso aqui, professor? Prova para mim. Duvido. Não duvide de mim, rapaz. Hoje ainda temos em algumas regiões, exemplo, Nordeste, resquícios do coronelismo. E como é que a gente chama coronelismo mesmo, história? A gente chama esse nojo de coronelismo de mandonismo local. Duvido que os senhores não saibam de algum exemplo desse em algum canto desse nosso país de 8.500.000 quilômetros quadrados aproximados. Essa, meus amores, era a sociedade do açúcar, um produto que deu extremo lucro, que dependia da parceria do dinheiro holandês, é uma parceria então Portugal e Holanda, e dado momento se tornou superado, se tornou inchado devido ao rompimento futuro de Portugal e Holanda. O escravo era a peça fundamental dentro desse esquema, e a sociedade, acima de tudo, imobilista, concentrada num polo dominante e um polo dominado, uma classe intermediária sem significação nenhuma. Essa foi a sociedade do açúcar.